Vamos lá, minha gurizada medonha. Estamos aí para mais uma aula de morfologia. Vamos trabalhar agora com conjunção. Para que serve, onde anda, como lida. Vamos trabalhar com a conjunção agora. Vamos lá então. O que é a conjunção em si? Tá? Conjunção, tá? É uma classe de palavra invariável, tá? Usada para ligar orações ou termos semelhantes de mesma função sintática de uma oração, ok? Joaquim escorregou e machucou a cabeça. Então, estou ao E aqui me dando uma adição. Estou adicionando informações aqui ao Joaquim. Maria comprou sapatos e vestidos, ok? O que é uma locução conjuntiva? Eu dou o nome de locução conjuntiva ao conjunto de duas ou mais palavras com valor de conjunção. Nós vamos ver muito isso aqui, principalmente agora aqui nas adverbiais. Tá? Nas locuções adverbiais, preste atenção. Eu vou ter lá o a fim de que, o já que, a medida que, desde que, a proporção que, uma vez que, ainda que, se bem que. Então, geralmente, as locuções terminadas com a conjunção que, tá? Vão formar essa locução conjuntiva. Quanto às conjunções, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenativas, elas ligam orações coordenadas, ok? E as subordinativas, elas vão ligar uma oração subordinada à sua principal. Nós vamos estudar as orações coordenadas e orações subordinadas, ok? As minhas orações coordenativas, tá? Elas ligam duas orações independentes, ou dois termos que exercem a mesma função sintática dentro da oração e vão se classificar em... Pessoal, quem são essas minhas orações coordenadas? São 5, a mão. Ó, 5. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, ok? Então, as aditivas, elas vão me dar o quê? Uma relação de adição. E vai ser lá o e, o nem, o não só, o mas também, o tão somente, o não somente, mas ainda, não só, como também, ademais, o além disso, tá? O além de, o além disto, o além aquilo, tá? Não só trabalha e também estuda. As adversativas, elas vão me estabelecer relação de contradição, adversidade, ideia de oposição entre as orações. E eu vou ter lá o mas, o porém, o todavia, o contudo, entretanto, no entanto, não obstante, e sim, só que e o senão. Cuidado com o senão, não confunda este nexo, né, com o seu parônimo senão separado, ok? E ali tem os seus exemplos. Trabalho muito, mas ganha pouco. Estava bem e não estudou. Olha só, muito cuidado com esse E aqui, ó. Cuidado que esse E conectivo, ele parece uma adição, mas ali ele vai estar me dando o quê? Uma relação de adversidade. Eu consigo trocar ele por mas, tá? Alternativa, ele vai estabelecer relação de alternância entre as orações. Ou, ora, quer, já, umas vezes, outras vezes, talvez, seja. Vá a pé ou de ônibus. Gosto de cálculo, seja de física, seja de matemática. As explicativas, tá? Estabelecem relação de explicação entre as orações. Por que, o já que, o visto que, o porquanto, o pois, o anteposto ao verbo. E o que igual a porquê. Fique quieto, pois preciso terminar a leitura. Está anteposto ao verbo. Ele não entra porque está sem tempo. Ele não entra, tá? Está me dando ali uma explicação, ok? Ele está me explicando aquilo. Já conclusivo estabelece relação de conclusão entre as orações. Logo, então, o portanto, tá? Assim, por isso, por conseguinte, o pois, posposto ao verbo, o por conseguinte, o destarte, tá? São conclusivas. O brasileiro adia. Existe, pois. Então, eu joguei ele para depois do verbo. Terminar os mantimentos. Portanto, devemos voltar para casa. Então, eu tenho que tomar cuidado nessas minhas conjunções. Pessoal, estou trabalhando aqui com conjunções. Não estou trabalhando ainda com orações. Orações nós vamos ver mais adiante. As conjunções subordinativas, tá? Elas ligam duas orações dependentes e são classificadas em dependentes, quer dizer que uma depende da outra. Sempre a minha oração subordinada vai depender da sua oração principal. E vamos lá, eu tenho as minhas orações causais, que apresentam a causa do acontecimento da oração principal.
o porquê, o que, o porquanto, o pois, o visto e toda a relação que está aqui. Não viajamos porque estava chovendo. A causa, ok? Consecutivas, apresenta a consequência com o acontecimento da oração principal, tá? O que, após os termos reforçativos tão, tanto, tamanho, tal, ou após a expressão adverbiais de sorte, de modo, de maneira, de forma, tá? O tal que, o sem que, o senão, junto. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Comparativas, apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal. O que ou do que, tá? E toda a relação que está aqui. Choveu como chove em Manaus. Conformativa, vão me dar o que? A ideia de conformidade, de concordância e de regra em relação ao acontecimento da oração principal. Conforme, consoante, segundo, como, que eu substituo por conforme, de acordo com o qual, tá? Choveu conforme era previsto. Concessivas, apresenta uma concessão ao acontecimento da oração principal. Ou seja, apresenta uma ideia de contraste e contradição. Cuidado, eu não posso confundir ela com as orações subordinadas adversativas. As adversativas é um tom forte, realmente. Eu acho que é uma coisa e vai acontecer outra. Aqui é um tom mais leve, tá? Embora, ou ainda que, mesmo que, se bem que, e as minhas outras conjunções que são aqui. Choveu, embora a meteorologia previsse bom tempo, ok? É uma ideia contrária, mais leve, mais suave. A condicional apresenta uma condição para a realização ou não do acontecimento da oração principal. O se, o caso, contanto que, o salvo se, exceto se e as outras conjunções, os outros nexos que estão aqui. Viajaremos se não chover amanhã. Show de bola. Finais, apresenta o fim, a finalidade do acontecimento da oração principal. Então, eu vou ter lá o a fim, o para que, o a fim de que e as outras conjunções que estão aqui. Eu não vou entrar em todas porque demora muito e vocês têm um material aqui para ficar revisando e vendo todas as conjunções que vocês podem encontrar dentro das frases. Os lavradores esperavam a chuva a fim de que não perdessem a colheita. A finalidade. Proporcionais. Vai apresentar uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração principal. A proporção que, a medida que, o passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto melhor, quanto pior. A proporção que a civilização progride, o romantismo se extingue. As temporais apresentam uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal. Quando, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, até que, assim que, enquanto, mal, apenas, sem que, choveu, quando eram 10 horas. E nós temos também as conjunções integrantes. Elas vão introduzir orações subordinadas que exercem função sintática, né? Função substantiva. Ou seja, função do sujeito, do objeto direto, complemento nominal, predicativo e aposto. É o que para a afirmação certa e se para a afirmação incerta. Espero que tudo corra bem, ok? Nós vamos ver com bastante detalhes depois lá nas nossas orações, tá? O que são operadores argumentativos? O termo, né, operadores argumentativos, ele é utilizado para designar os morfemas da gramática de uma língua cuja função é indicar a força argumentativa dos enunciados. Eles vão introduzir vários tipos de argumentos, para determinadas conclusões. Do ponto de vista gramatical, as palavras que funcionam como operadores, né, são os conectivos, notadamente conjunções, que é o que nós vimos agora, os advérbios e outras palavras que, dependendo do contexto, não se enquadram em nenhuma das 10 categorias gramaticais. São classificadas como palavras denotativas. O até, o inclusive, também, o afinal, o então, o é que, o aliás, tá? Então, os operadores argumentativos servem para, vamos dizer assim, intensificar, ok? Intensificar. Um exemplo, no Brasil ainda há crianças fora da escola. Nesse enunciado, o advérbio ainda orienta o interlocutor, né, no sentido de inferir algo que está pressuposto, que antes do momento da enunciação já havia crianças fora da escola, ou ainda, ela permanecem fora. Embora muitos adolescentes que trabalhem frequente em escola, poucos conseguem concluir os 8 anos de escolaridade básica.
Nesse aqui, a conjunção embora introduz argumentos que se contrapõem ao exposto na oração seguinte. Tá? Ele está dando um embora. Acontece algo, mas eu estou dando, vamos dizer assim, contrapondo aquele ponto que eu coloco ali. Então alguns tipos de operadores argumentativos aqui que eu utilizo para reconhecimento dentro de textos. Os operadores que introduzem argumentos que se somam ao outro, tendo visto uma mesma conclusão. E nós vamos ver o nem, também, o não só, mas também, tá? O não só, mas ainda, o além disso, os efeitos danosos do trabalho infantil sobre a escolarização são sentidos não só nas crianças menores, mas também nos adolescentes, tá? Operadores que introduzem enunciados que exprimem conclusão em relação ao que foi expresso anteriormente. O logo, portanto, então, em decorrência, consequentemente. O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, emocional e intelectual das crianças. Portanto, deve ser combatido. Os operadores que introduzem argumentos que se contrapõem ao outro, visando uma conclusão contrária. O mas, o porém, todavia, o embora, o ainda que, o mesmo que, o apesar de. Muitas pessoas são contra a exploração de crianças e adolescentes, mas poucas fazem alguma coisa para evitar que isso aconteça. Esses operadores são geralmente representados pelas conjunções adversativas e concessivas, tá? Por isso que eu estou trabalhando aqui com vocês operadores argumentativos. A opção por determinado tipo de conjunção tem implicação na estratégia argumentativa. Por meio das adversativas, mas, porém, todavia, contudo, introduz um argumento que leva o interlocutor a uma conclusão contrária à que chegaria se prevalecesse o argumento usado no enunciado anterior. Com as concessivas, o embora, o se bem que, ainda que, o locutor dá a conhecer previamente o argumento que será invalidado. Milhões de crianças trabalham no Brasil, mas isso é proibido pela Constituição. Operadores que introduzem argumentos alternativos, ou, quer, seja, ou sensibilizamos a sociedade sobre os efeitos danosos do trabalho infantil, ou o problema persistirá, ou. Operadores que estabelecem relação de comparação, o mais que, o menos que, o tão, quanto, o tão como. O problema do trabalho infantil é tão grave quanto o desemprego. Operadores que estabelecem relação de justificativa, explicação, tá? Em relação ao enunciado anterior, o pois, o porquê, o que. Devemos tomar uma decisão urgente, pois o problema tende a se agravar. Eu tenho operadores cuja função é introduzir enunciados pressupostos, o agora, o ainda, o já, o até. Até o Papa manifestou sua indignação. Pessoal, nesse enunciado aqui, eu pressuponho que as outras pessoas, além do Papa, também tenham manifestado indignação, porque até o Papa. Compare a força argumentativa do enunciado contrapondo a outros. O padre manifestou sua indignação, o bispo manifestou sua indignação, até o Papa manifestou sua indignação. Tá? Nesse caso, é uma escala argumentativa ascendente, orientada do argumento mais fraco para o mais forte. O Papa seria o último. Numa escala argumentativa negativa, os termos estariam em ordem descendente e o argumento mais forte viria introduzido por nem mesmo, ok? O acontecimento não teve nenhuma repercussão. O Papa não se manifestou, o bispo também não, nem mesmo o padre da paróquia fez qualquer referência ao assunto, ok? A função de introduzir o argumento mais forte de uma escala argumentativa também pode ser exercida, tá? Pelos operadores, inclusive, até mesmo, ao menos, no mínimo. Tá? Eu tenho operadores também cuja função é introduzir enunciados que visem a ratificar, esclarecer um enunciado anterior, isto é, em outras palavras, vale dizer, ou seja, 2 de cada 10 crianças trabalhadoras, ou seja, 20%, não frequentam a escola, ok? Então, outra também, eu tenho operadores cuja função é orientar a conclusão para uma afirmação ou negação. Quase, apenas, somente. Dentre os adolescentes que trabalham, poucos conseguiram concluir os 8 anos de escolaridade básica. Apenas 25,5%. O número de crianças e adolescentes que trabalham é muito grande, quase 4 milhões. O operador argumentativo quase aponta para a afirmação da totalidade e geralmente encadeia-se com muitos e a maioria.
apenas e seus equivalentes só e somente apontam para a negação. Da totalidade, geralmente encadeiam-se com poucos e a minoria. Pessoal, isso aí são todas situações que a gente trabalha com a nossa conjunção. E a conjunção tem esse poder que eu trabalhei com vocês aqui agora, de nos dar esses operadores argumentativos. E é isso que a gente trabalha a conjunção. Depois nós vamos trabalhar as orações, tá? O período composto, onde essas orações vão, essas conjunções irão ligar orações. Aí sim, nós vamos ver uma outra parte da matéria, onde elas se unem. E ela vai me dar esse sentido que nós vimos aqui, ok? Beijo do gordo para vocês e até a próxima aula.